E aí, pessoal, seguimos aqui com a série de resolução de problemas de programação do LeetCode. Para resolver mais um problema do dia 29 de outubro, problema de hoje, 2684, maior número de movimentos em um grid, né? Pessoal, o que esse problema dá para a gente, né? Ele dá para a gente um grid de números, né? No formato de matriz bidimensional, né? Uma matriz de matrizes, onde cada submatriz aqui é uma linha desse grid. E aí ele quer que a gente diga o máximo número de movimentos que a gente pode fazer nesse grid, considerando uma regrinha que a gente pode sempre se mover da esquerda para a direita, não importa se para a célula do lado, para a célula de cima ou para a célula de baixo. O importante é que a gente sempre tem que mudar de coluna da esquerda para a direita e pode começar de qualquer elemento aqui da primeira coluna. Essa é a primeira regra do movimento, né? E a outra regra é que você só pode se movimentar de uma célula estritamente maior, com valor estritamente maior do que o valor da célula em que você está. Então, por exemplo, e aqui não tem nenhum exemplo, né? Mas você pode se mover do 5 você não pode se mover para lugar nenhum, né? Sei lá, do 3 para o 4, desse 3 para o 4, mas, por exemplo, você não pode ir do 5 para o 4, porque o 4 não é estritamente maior do que 5. E repara, não é maior igual, é estritamente maior, tá? Restrições do problema aqui é que o grid pode ter até 1000 colunas e 1000 linhas, e os valores vão de 4 até 10 a 6. Tá? Ah, legal. E m vezes n, né, o número de células do grid, vai até 10 a 5, o que nos permite talvez usar busca, né, algumas coisas assim. Sendo bem sincero, eu tentei resolver com busca em largura e não passou no tempo. Tá? Então, trazendo aqui uma abordagem que tem um pouquinho cara de DP, né, com memoization, é, vamos ver como é que a gente classifica esse cara aqui exatamente. Mas antes da gente ir para a abordagem, já não esquece de deixar seu like, porque você vai esquecer de deixar o like ao final do vídeo. É teu like que ajuda aqui a gente manter o canal ativo. Pessoal, como é que a gente vai abordar esse problema? Pensa o seguinte, né? E aí não importa aqui se está válido ou não por hora essa resposta. Imagina que eu estou aqui na célula 6. Tá? Estou aqui nessa célula agora, esquece o que aconteceu antes. Quero saber qual o melhor resultado que eu posso obter passando pela célula 6. Ora, o melhor resultado, o maior caminho que eu consigo fazer, e aí aqui eu vou abrir um parênteses. A gente vai contar o tamanho do caminho e não o número de movimentos. Tá? Imagina que eu tenho um caminho válido que seja assim, ó, do 5 para o 6, do 6 para o 8, do 8 para o 5. A gente sabe que o problema não admite isso, mas imagina que esse aqui fosse um caminho válido, né? A gente passou por 2, 3, 4 células, e para passar por 4 células, a gente fez 3 movimentos, né? O problema pede o número de movimentos. Então, o número de movimentos vai ser o tamanho do caminho menos 1, beleza? Por isso que a gente vai contar o tamanho do caminho e depois a gente conta 1 para saber quantos movimentos foram feitos. Então, voltando aqui ao exemplo, né? Estou aqui na célula 6. Qual o maior caminho que eu consigo fazer passando pela célula 6? Ora, uma unidade que eu estou contando nessa célula 6, mais o maior caminho dentre os 3 caminhos possíveis que eu posso seguir, né. Então do 6 eu posso ir para o 2? Não posso, então nem vou contar o tamanho desse caminho. Do 6 posso ir para o 8? Posso. Imagina que aqui eu conseguisse fazer um caminho de tamanho 10, que seja. E aqui eu posso ir para o 7? Posso. Imagina que aqui eu tivesse um caminho de tamanho 12, né. Então, o melhor caminho que eu vou conseguir montar passando pelo 6 é 1 mais o 12, que seria esse cara aqui indo para o 7, tá. E aí, peço um pouco de abstração aqui, porque obviamente aqui não tem nem 10 nem 12. Então a gente vai fazer, vai simular aqui como esse negócio é resolvido pela nossa função recursiva. Tá? Então vamos lá, estou aqui no 1. Qual o tamanho do caminho que passa pelo 1? Opa, é 1 mais o melhor entre esse cenário aqui e esse cenário aqui. Né? Esses dois aqui. Beleza, vamos aqui para o cara de cima. 2. Qual o melhor caminho que eu consigo fazer aqui? Putz, cara, eu não posso nem vir para cá e não posso vir para cá, porque esses caras não são estritamente maiores que 2. Então, aqui minha resposta vai ser o caso base, que vai ser 1. Então, por enquanto aqui, eu tenho um candidato que é 1. Vamos ver o próximo candidato aqui, que é o 2. Não posso ir para o 2, mas posso ir para o 8. Qual o melhor caminho aqui de 8? Opa, no 8 eu não consigo seguir para frente. Então aqui eu tenho um caminho de tamanho 1. Lembrando que ele é candidato desse 2. O melhor caminho, então, passando por esse 2, é 1 mais 1,
que é do 2 indo para o 8, esse cara tem tamanho 2. Então, o melhor cenário aqui desse 1 é o 1, que é a contagem dessa unidade aqui, né? Mais 2, que é um caminho de tamanho 3. Tá? Então, repara, isso aqui que a gente vai fazer interativamente, né? É esse caminho aqui de tamanho 3, que é o melhor cenário, partindo daquele 1. Lembrando que a gente pode partir de qualquer célula. E olha, aqui está anotado de propósito, pessoal, porque a gente vai salvar esses resultados intermediários para não ter que recalcular, né? A gente vai usar memorization para poder resolver esse problema, que seria memorização, né? Do 3, eu só posso ir aqui para o 6. Do 6, posso ir para o 8. Olha aqui, ó, já está salvo esse 1, já está calculado. E do 6, posso ir para o 7, que não está calculado, mas o 7 aqui a gente olha, não tem para onde ir. Para mim vai ter tamanho 1. Então aqui, esse 6 vai ter tamanho 2. E o máximo entre 1, que é essa contagem aqui do próprio 3, mais 2, e 1 mais 2 é 3. Então eu tenho um maior caminho possível de tamanho 3, partindo do 3. Vamos repetir aqui agora o raciocínio, né? 5 para indo para o 6 vai dar 3, que bom. 5 não pode ir para o 4, 5 não pode ir para o 2. Então aqui já é 3. E por último, o 2 pode ir para o 4, o 2 pode ir para o 6. Vamos validar aqui o caminho do 4. 4 não pode ir para lugar nenhum, é 1. Então, o máximo entre 1 mais 2 e 1 mais 1 é 3. Ficamos com 3. Então, a gente está falando que o maior caminho que a gente consegue fazer partindo aqui do início é um caminho de tamanho 3. O que quer dizer que o maior número de movimentos que a gente consegue fazer é 2, né? É o tamanho do caminho menos 1. Beleza, pessoal? Então, repara, a gente vai fazer uma função recursiva e tenta calcular o tamanho do caminho para uma determinada célula a partir, oh, desculpa, o melhor caminho passando por uma célula, fazendo 1 mais o tamanho do caminho da próxima célula, da próxima célula, da próxima célula. Aqui no nosso exemplo a gente não teve, mas imagina que aqui tivesse o cara, vai estragar um exemplo todo, né? 15. Então, do 8, e aí vamos só olhar aqui esse 8, tá? Vamos olhar só o 8. Qual o melhor caminho que eu consigo fazer a partir do 8? Putz, não posso ir para o 5, posso ir para o 15. E qual é o melhor caminho do 15? 15 está no final, então eu só posso contar ele mesmo. Então esse cara aqui não tem mais ninguém para ele seguir para a direita, né? Então quando a gente chega na última coluna, a gente precisa botar um 1 aqui. Beleza? E aí como é que fica a implementação disso aqui, pessoal? Opa, zoom demais, né? A gente vai criar aquela função recursiva, tá? Primeiro aqui, só tem um cara para deixar o código mais legível, que diz qual a largura e qual a altura do nosso grid. Estou pegando aqui o tamanho da primeira linha para ser a largura, a altura total do grid, ou o número de linhas para falar que é a altura. Tranquilaço. Como funciona essa função recursiva? E aí a gente usa essa diretiva aqui do Python, cache, ele vai guardar os resultados intermediários em função de R e de C. Ou seja, quando a gente passar o mesmo valor de R e o mesmo valor de C, tentar visitar de novo uma mesma célula, ele vai ver se ele já calculou esse valor anteriormente. Se já calculou, ele não executa essa lógica aqui toda. Ele retorna o valor que ele próprio guardou. Tá? Então, aqui é o primeiro caso base, pessoal. Estamos na última coluna, ou seja, o width, né, a largura menos 1. Estamos, retorna 1. Nota, é igualzinho essa parte aqui que eu expliquei. Estou na última coluna, não tenho mais como ir para a direita, retorna 1, acabou a história. Se não, a gente vai fazer aquela lógica toda, né? Hat é o meu retorno, eu assumo que esse cara é igual a 1. NC é nova coluna, também só para deixar o negócio mais legível. Já estou dizendo que eu quero ir para a coluna da direita. Eu estou C é a coluna atual, eu quero ir para a coluna C mais 1. E aqui eu vou testar cada uma das direções. Linha menos 1, linha e linha mais 1. Ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó. Imagina que eu estou nessa célula, né? Estou fazendo linha menos 1, tentando ir para a linha de cima, linha e linha mais 1. Lembrando que esses caras aqui são numerados dessa maneira, né? Então, se eu estou na linha 1, eu vou testar linha 0, linha 1 e linha 2. Então, para cada tentativa dessas de linha, eu preciso primeiro validar se eu estou dentro dos limites, né? Por quê, pessoal? Porque eu posso, sei lá, estar aqui nessa linha e estou tentando ir para uma linha que não existe. Eu posso estar aqui nessa linha tentando ir para uma linha que não existe. Tá? Então, aqui simplesmente estou testando se eu estou maior ou igual a zero e se eu estou menor do que a altura do grid. E aqui eu testo a segunda condição, que é ver a célula para onde eu estou tentando ir tem um valor estritamente maior do que o valor da célula onde eu estou, então tem que satisfazer essas condições. Está dentro dos limites, tentar ir para um valor maior. Se tiver, aí eu faço aquela tentativa.
Beleza, então no retorno, que eu começo com 1, porque eu conto a própria célula onde eu estou, né, é igual ao máximo entre o próprio retorno e 1, que é a contagem da célula que eu estou, mais o melhor, o tamanho do melhor caminho da próxima célula. Lembrando que NR e NC representam a próxima célula. Aqui, ó, o NC é coluna mais 1, que eu estou apontando para a coluna da direita, e NR são aquelas três direções, cima, lado e baixo, que eu estou testando o número da linha, tá? Feito isso, né, a gente vai ver qual o melhor caminho que ele pode seguir e vou retornar o tamanho do melhor caminho. E aí esse negócio vai funcionar de forma recursiva, igualzinho a gente fez aqui, né? Lembra? Quando eu tentei ver, sei lá, qual o melhor caminho partindo do 1, né? Eu vou falar, ah, cara, é 1 mais o melhor caminho daqui, mais o melhor caminho daqui. Exatamente isso. É 1 mais o melhor caminho da linha do lado, né? Isso aqui que vai me dar as três direções, ou 1 mais o caminho de baixo, por exemplo, né? E aí me dá o melhor desses cenários. É o que a gente fez aqui. Testa os dois, me dá o melhor desses cenários. Ah, tô aqui no 2, testa esse aqui e me dá o melhor dos cenários, né? E por aí vai. Feito isso, pessoal, essa recursão vai retornar o melhor caminho, mas aí lembra que a gente pode começar o problema de qualquer uma dessas posições na primeira coluna. Então, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente testar o início do problema dessas diferentes, falei, qualquer linha na primeira coluna, né? A gente está fazendo essa chamada de todas as linhas da primeira coluna, e aí só tem mais um detalhe, né? A gente conta o tamanho do caminho e não o número de movimentos, e o problema pede o número de movimentos. Por isso que a gente tem esse -1 aqui, tá? E eu que estou com a péssima mania de encerrar os vídeos sem submeter os problemas, né? Vou ter que fazer aqui uma ediçãozinha para mostrar o problema sendo submetido e batendo 60% da galera, né? Putz, cara, beleza. E complexidade desse negócio, né? Vamos lá. Ele chama linhas e colunas de M e N, né? Então vamos manter aqui o mesmo padrão. Repara que a gente não calcula em uma célula mais de uma vez por conta do mesmo exemplo, né? Se eu calculei o tamanho aqui de um cara qualquer, é X, nunca mais eu calculo esse cara de novo. Eu vou até visitar ele, eventualmente, mas ele já vai estar calculado, beleza? Se a gente calcula uma vez por célula, a gente ganha uma complexidade aqui de O de N vezes M, tudo bem? Essa aqui é a complexidade de tempo de execução. Putz, cara, beleza. E a complexidade de espaço adicional? Também é O de M menos vezes N, de N vezes M, porque a gente vai guardar essa tabelinha toda aqui de resultados também. Um resultado para cada célula. Beleza? Dito isso, pessoal, faltou só deixar o like. Quem já não deixou o like, mas fechamos aqui o problema do dia de hoje. E por hoje é só. Vamos nessa. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.